Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar sobre um momento difícil que eu passei e que eu ainda tô passando. Então eu espero que vocês gostem, que vocês deixem bastante like, ativem o sininho e se inscrevam no canal. Acompanhe o vídeo aí, um beijão! Bom, tudo começou quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos. Eu era uma criança que eu brincava muito, eu sempre fui muito de pular, muito de correr, muito de brincar, sempre fiz muita bagunça. E de repente, quando eu tinha mais ou menos essa idade de uns 8 anos, eu comecei a sentir umas fortes dores na perna. Eu não sabia o que era, mas assim como todo mundo, meus pais, eu também achava que podia ser alguma coisa de tipo assim, de estar brincando muito, de correr muito, de ser uma criança assim, sempre muito espoleta. Então, assim, eu sempre pensei, é coisa de criança, quando eu crescer, isso aí vai passar, eu não vou sentir mais. O tempo foi passando, a dor, assim, tava ali, mas não era algo que me incomodava sempre, não era algo que eu sentia dor todo dia. Era, tipo, de vez em quando. Aí sentia hoje, aí vamos supor, dali um tempo eu sentia de novo, não era algo, assim, que me incomodava. Então, por isso que eu continuei achando que era uma coisa de criança, como não era algo que eu sentia dores todos os dias, eu sempre achei que era algo, umas dores de criança, de brincar, de ser muito espoleta. O tempo foi passando, eu cheguei acho que aos 12 anos, se eu não me engano, e isso a dor já tinha piorado um pouquinho. Só que eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre morri de medo de hospital, de médico, de agulha. Meus pais queriam me levar no hospital, mas eu não queria ir de jeito nenhum. Exatamente porque eu tinha medo de ir no hospital e ter que dar uma injeção, ter que enfrentar médico, e isso sempre foi o maior medo que eu sempre tive. Então eu preferi não ir no médico. E aí a gente foi deixando. Aí de vez em quando a dor atacava, eu tomava um remédio, colocava uma compressa de água fria ou de água morna e por aí vai. Quando eu cheguei aos meus 18 anos, se eu não me engano, acho que eu tava com 18 anos, a dor ficou assim insuportável. Eu lembro que um dia eu estava aqui em casa e aí parece que eu tinha feito muita coisa, muito movimento, alguma coisa assim, tinha dado faxina na casa, alguma coisa assim, e eu fiquei com muita dor. Foi algo assim que eu fiquei com muita dor. E desse dia, na verdade não, desde que surgiu o problema, que a perna sempre ficava inchada na região do joelho. Eu sempre tive essa dor na região do joelho. Então, quando eu cheguei aos 18 anos, esse inchaço aumentou muito e não diminuía mais. Desde criança que o inchaço permanecia ali e não diminuía. Aí nesse dia, precisamente, eu decidi ir no hospital. Meu pai me levou na UPA, junto com a minha irmã. E quando nós chegamos lá, o médico que estava de plantão era ortopedista, né? E quando eu passei na triagem, a enfermeira falou assim que como era algo que eu vinha sentindo dor há muito tempo, não era algo que eu tinha me machucado ontem ou exatamente no mesmo dia que eu tinha ido na UPA, que não ia resolver o ortopedista me atender. Que o ortopedista estava lá apenas para atender algo grave que tivesse ali na hora e não algo que eu vinha sentindo desde quando eu era criança. Então, que assim, para aliviar a minha dor naquele dia, ela podia me dar uma dipirona na veia, mas que assim, isso só ia passar a dor ali na hora, a partir do outro dia ou depois eu ia voltar a sentir dor normal. Eu acabei optando por não tomar então, como eu sempre tive muito medo de agulha, eu optei por não tomar. Passou o tempo, eu ainda estava com 18 anos, a dor foi piorando, eu decidi pagar uma consulta particular. Eu fui no médico e quando eu cheguei lá no ortopedista, ele simplesmente assim, não deu a mínima. Eu falava o que eu sentia, eu falava o que eu tinha desde criança, quais eram os sintomas. Ele mal pegou na minha perna, ele mal olhou o que é que estava acontecendo. Ele não deu a mínima importância e falou assim comigo que eu ia me passar uns exercícios para fazer em casa. Na verdade, era um exercício só para eu fazer em casa e que esse exercício ia ajudar. E que se caso eu não melhorasse, que em 3 meses era para voltar lá, mas eu teria que pagar a consulta tudo de novo para passar por ele. E que ele achava que eu tinha condromalácia patelar. Mas em momento nenhum ele afirmou. Eu falei, tá, mas
e aí? Não vai passar uma ressonância, um raio-x? Não. Aí ele falou que não ia passar nada, que não tinha necessidade. Que era pra eu fazer o exercício que ele me passou pra fazer em casa e que dali 3 meses, se a dor permanecesse, que era pra eu voltar lá. Eu pagaria a consulta tudo de novo e que aí ele ia me encaminhar pra uma ressonância. Eu fiquei com muita raiva, porque não me atendeu direito. Ele simplesmente paguei pela consulta, ele não fez nada, não deu a mínima, não olhou pra minha perna, não esteve nem aí. Então eu falei, não vou de novo, não quero ir. E aí deixei. Só que desde essa época a dor, ao invés de melhorar, começou a piorar. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre amou usar salto. Pra mim, eu sou apaixonada com salto até hoje. Eu amo andar de salto. Então, assim, sempre que eu andava de salto, dava aquela incomodada, às vezes andava demais, corria, subia, descia a escada, sempre doía demais a perna. Então, era uma dor, assim, que eu não entendia de onde que vinha. Quando foi no ano passado, em 2020, se eu não me engano, foi em setembro, acho que foi em setembro. Antes de setembro, na verdade, a dor começou a piorar demais, eu não sabia o que fazer. E aí, a gente já tava em pandemia. E os pais falaram que era pra eu ir no médico de novo. E eu concordei. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Porque como a gente tava em pandemia, muitos hospitais não estavam funcionando, por mais que era particular. Então, de repente, minha irmã me falou sobre uma clínica. E falou que era pra eu olhar lá. Pra ver se eu conseguia a consulta de ortopedista. Eu fui, marquei a consulta de ortopedista. Então, no dia da consulta eu tava muito nervosa. Eu tremia demais da conta, eu morria de medo, porque eu sabia que podia acontecer alguma coisa, podia envolver alguma coisa de agulha, de médico, então eu já tava morrendo de medo. Quando chegou no dia da consulta, eu fui, mas com muito medo. No dia até minha prima foi comigo pra me acompanhar, porque não tinha como minha irmã ir. Então, eu tava assim, tremendo as bases. E quando a gente chegou lá, o médico foi super tranquilo. Ao invés dele ficar olhando pro computador, ele deu atenção, ele prestou atenção no que eu tava falando, pediu pra conferir como que tava a perna. E aí ele pediu pra eu levantar as 2 pernas da calça. E quando ele olhou, ele falou, mocinha, tá com uma diferença bem grande nessas pernas aí. Então, assim, devido a ele ter visto o inchaço, o edema que tava, ele falou que realmente ele achava que eu podia ter condromalácia patelar ou uma lesão no menisco. Foi o que ele falou. Aí ele falou, pra gente tirar as dúvidas, eu vou marcar pra você uma ressonância. Me deu o nome do lugar onde eu deveria fazer ressonância e falou comigo, você vai, faz a ressonância e depois você volta aqui pra me trazer os resultados. Falei, tá bom. Peguei e marquei a ressonância. Isso era numa sexta-feira, quando eu fui lá no médico. Se eu não me engano, eu marquei a ressonância pra quinta da semana seguinte. Foi o dia que eu consegui vaga. Fiz a ressonância, fui, assim, tava mais tranquila no dia, mas ainda assim eu tava nervosa. Fiz a ressonância e o resultado, se eu não me engano, ia sair 2 ou 3 dias depois. Quando o resultado saiu, era tudo online. E aí, na ressonância, no laudo médico que saiu da ressonância, constou que eu não tava com um problema só, que o médico suspeitava que ou era lesão no menisco ou que era uma condromalácia patelar. Era um dos dois. E, na verdade, quando deu o laudo da ressonância, eu estava com 5 problemas na perna. Eu estava com a condromalácia patelar, eu estava com a lesão no menisco, estava com a patela levemente alta, com derrame articular e ainda eu estava com nódulo na perna. Então, assim, pra mim foi um choque. Eu chorei demais, eu falei... A gente sempre pensa, né, quando dá um resultado assim, que a gente vai morrer, que a vida acabou, e foi o que eu pensei. Chorei demais e, no fim, consegui me acalmar. Levei o resultado pra ele, e aí ele olhou as imagens da ressonância e olhou o laudo médico que tinha saído da ressonância também. E ele falou que o que estava me incomodando, o que estava me causando dor, não era os desgastes que eu estava na perna, que era um nódulo que estava. Então ele falou comigo, olha, eu vou te passar um remédio pra você tomar. Você vai tomar esse remédio por 7 dias. Depois desses 7 dias, você vai esperar mais ou menos 1 mês e meio a 2 meses pra depois você voltar aqui, se a dor permanecer. Falei, tá bom. Eu tomei o remédio por 7 dias, nisso já era setembro. Se eu não me engano, foi no feriado de 7 de setembro. Durante esses 7 dias que eu tomei, até o feriado de 7 de setembro, foi assim, incrível. Eu não sentia dor, eu
a gente tinha feito uma viagem, a gente viajou pra um sítio, eu e minha família. Lá nesse sítio eu corri, eu pulei, eu dancei, eu brinquei demais, eu nadei. E nisso eu não sentia dor nenhuma na perna, o inchaço tava ali, continuava do mesmo jeito, não tinha diminuído nada do inchaço, mas eu não estava sentindo mais dor. Então pra mim tava tudo tranquilo, sinal que tava resolvendo, que tava fazendo efeito. Quando foi na segunda-feira, acabou o feriado de 7 de setembro, na terça eu fui trabalhar. E como eu não moro nem muito longe, nem muito perto do serviço, geralmente eu vou a pé. Eu fui a pé pro serviço e já comecei a sentir uma dor na perna. Eu falei, isso é normal. Na hora que eu voltei, a dor já tava mais intensa. Eu falei, alguma coisa tá errada. Mas eu falei, vou esperar, igual o médico falou, 1 mês e meio a 2 meses pra poder voltar lá. Só que eu continuei indo a pé pro serviço, voltando a pé do serviço. Chega em casa, a gente sempre tem alguma coisa pra fazer. Então, querendo ou não, a dor permanecia ali. Tava sempre doendo e ao invés de melhorar com o remédio, depois que eu parei de tomar o remédio, a dor piorou. Tava pior do que antes de tomar o remédio. Então, antes de dar 1 mês, o médico tinha pedido pra voltar com 1 mês e meio a 2. Antes de dar 1 mês de cirurgia, eu já tinha voltado lá. E quando eu voltei, ele falou comigo, então não tem jeito, o seu caso vai ser de cirurgia, a gente vai ter que te operar e é o que a gente vai fazer. Bom, como o vídeo já tá ficando muito grande, eu vou parar por aqui e vou deixar para a próxima parte do vídeo. Em breve eu posto a segunda parte do vídeo contando como que foi todo esse processo depois do que ele disse, a questão da cirurgia. O que eu quero frisar é que assim, em toda essa parte que eu tive medo, que eu sofri demais e eu estava muito apavorado com medo de hospital, de remédio, de injeção, assim, a base de tudo, fundamental, foi Deus. Deus nunca esteve assim, nunca me faltou, sabe? Ele sempre esteve comigo, sempre estava ali me ajudando. E minha família também foi super fundamental nisso aí. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu namorado, todo mundo sempre esteve ali me ajudando, me apoiando, me dando palavras assim de consolo, de conforto, me dizendo que ia ficar tudo bem. Que se caso fosse da vontade de Deus eu ter que passar por uma cirurgia, que ia dar tudo certo, que resolveria o problema, mas que se caso não fosse também, Deus iria me dar a cura. Mas assim, o que eu quero frisar é que a gente tem sempre que pensar que Deus está no controle de tudo. E que assim, nada sai do controle de Deus. E que nem tudo é da forma como a gente quer. As coisas são da forma que Deus quer. A gente vê o hoje, a gente não vê o futuro. E Deus está aqui, Ele está com a gente, Ele sabe do futuro da gente, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente não sabe nem o que vai acontecer no dia de amanhã. Deus sabe tudo o que vai acontecer no futuro da gente. Então, assim, eu vou encerrar o vídeo agora e daqui a uns dias ou até mesmo amanhã, se eu tiver um tempinho, eu posto a segunda parte do vídeo contando como que foi esse processo, depois do que o médico me disse, como que foi fundamental a presença de Deus e a presença da minha família nesse momento pra mim difícil. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.